bom dia, doutor Rude. Muito obrigado aí pela sua presença e participação aqui na nossa atividade, né, de aposentados, aposentadas e pensionistas. A palavra está com você. São 20 minutos. A gente vai avisando aí pelo chat para dar uma orientação aí em termos do tempo. Tá bom? Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês, Fabiano, Soraya, pessoal do suporte, da FENAJUF, que tem sido muito atencioso e diligente em nos manter próximos do momento, certo? Aposentadas e aposentados e demais interessados aqui que nos assistem, é uma satisfação estar com vocês. O PLP 189, ele parte de uma cultura que vem sendo implementada sobre quem é responsável pelo sucesso ou fracasso do Estado, num viés ou numa versão completamente equivocada. E ela não, se nós observarmos ao longo da história algumas supostas verdades, ou seja, versões de uma realidade que não correspondem à realidade em si, essa do regime próprio de previdência, de sua função e do papel do servidor público é uma das mais graves mentiras que vem sendo implementadas ao longo do tempo. É muito interessante quando nós observamos a fixação de algumas tradições ou de alguns mitos ao longo da história, que eles têm por parâmetros 3 eixos, basicamente, que é memória, oralidade e tradição. Memória é ficar martelando na cabeça do cidadão um determinado fato para que ele se lembre. E um fato que tem sido martelado já nos últimos anos é o de que o regime de repartição simples, ou tanto o regime próprio como o regime geral, mas especialmente nessa etapa o regime próprio, são regimes que agravam, que oneram o Estado brasileiro. A oralidade é ficar falando sobre isso em todos os espaços, principalmente grandes espaços de discussão econômica, para que nenhum economista ou nenhum profissional, nenhum operador dessa realidade tenha um discurso diferente. E o terceiro ponto, que requer tempo para que se estabeleça, é a tradição, para que isso venha e se transforme reiteradamente numa versão da realidade admitida por todos. Esses 3 eixos que eu falei, memória, oralidade e tradição, eles não por acaso caracterizam, desde tempos que a gente não lembra, o que se chama de mito. Né? O mito ele é calcado em cima de memória, tradição e oralidade. E é isso que vem sendo feito com o regime próprio. Né? Isso que vem sendo feito, digamos assim, no plano macrocultural da percepção do regime próprio de previdência do servidor público, e inclusive não só dos que virão, mas dos que já estão aposentados pelo regime próprio. Tanto que, antes do PLP 189, o decreto 10.620, que é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que é a DI 6767, já promoveu parcialmente em relação aos servidores do Poder Executivo, e mais adiante, visando pegar todos, essa centralização ou essa terceirização da gestão para o INSS. E o fez de uma maneira completamente equivocada, porque manteve uma parte no CIPEC e outra parte no INSS, violando justamente a necessidade, segundo a emenda 103, de gestão única, de uma única unidade gestora do regime próprio. Não por acaso, no parecer apresentado a essa ação direta de inconstitucionalidade, que vale a pena ler, embora ele não seja, ele peque em algumas inconstitucionalidades que a Procuradoria-Geral da República não reconhece,
mas o parecer da PGR na DI 6767 merece ser lido para entender o contexto constitucional em que esse tipo de mudança é apresentado. E lá, o Executivo percebeu, no decreto 10.620, que não podia fazer isso por decreto autônomo, porque, primeiro, exige-se lei complementar, mesmo que fosse possível, a formatação teria que ser por lei complementar, e segundo, que não pode dividir isso entre CIPEC, INSS, enfim, não pode fazer isso por decreto e não pode fazer isso da forma como fez. E é interessante que quando surgiu o decreto 10.620, embora aqui a gente esteja falando do projeto de lei complementar 189, a primeira, o primeiro artigo diz que esse decreto não se dedica a dividir a gestão do regime, enquanto que em todos os artigos seguintes ele divide a gestão do regime, como se uma afirmação, olha, esse bilhete é verdade, né? Esse bilhete é verdade, só que no sentido negativo. Esse bilhete não diz o que diz, e o que esse bilhete não diz é verdade, embora ele diga. Mais ou menos essa confusão que é característica dos atos desse governo que aí está. É algo assim muito mal feito. E no PLP 189 tenta corrigir esse mal feito com outro mal feito, que é interpretar, e o João já nos trouxe aí essa interpretação, o equívoco dessa interpretação, que é entender que essa unidade gestora única, ainda que não seja a melhor solução, poderia ser a mesma que faz a gestão dos benefícios do regime geral, que é para o que foi criado o INSS. Então, nós temos agora no PLP 189, já pressentindo eventual inconstitucionalidade que venha a ser declarada total ou em parte pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 6767 do decreto 10.620, o governo apresentou em 2021 esse PLP 189, que felizmente deve ficar um bom tempo paralisado na CETASP, né, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Mas o fato dele estar na CETASP não significa que mais cedo ou mais tarde, espero eu, o parecer seja negativo, mas não significa que ele terá um desfecho negativo na CETASP ou na Câmara, se não houver mobilização dos servidores, tanto ativos quanto aposentados, e inclusive pensionistas. Por quê? Porque ele tenta corrigir, então, esse risco de inconstitucionalidade que tem lá no decreto 10.620 e unifica para todos os poderes a gestão no INSS. E faz isso. Essa é a grande ideia que a gente tem que guardar, esse é o primeiro ponto, né? O que o PLP 189 faz? Ele unifica tudo, toda a gestão, processamento de benefício, análise de benefício, deferimento ou não, de maneira irrecorrível, inclusive, na esfera administrativa, dentro do INSS. Esse é o primeiro ponto. Guardando isso, a gente guarda a essência do PLP 189. O segundo ponto é que ele faz isso dentro daquele mito de que o RPPS tem que ser extinto. Esse é o mito criado nessa gestão, esse é o mito passado a economistas, esse é o mito que as instituições financeiras defendem, que o RPPS tem que ser extinto. E o artigo 22, o artigo 40, perdão, da Constituição, parágrafo 22, inciso 1º, na redação da emenda 113 de 2019, ele diz justamente que lei complementar poderá extinguir o RPPS e estabelecer como se dará a migração por INSS. Então, esse é o segundo ponto. O PLP 189 é um passo para, no futuro, extinguir o RPPS e passar os benefícios para o INSS dentro do RGPS. Ou seja, desfazer ou desconstituir os RPPS existentes, passando, inclusive, os beneficiários para
o RGPS para o INSS, deixando no serviço público apenas o regime de previdência complementar, que nem mais é, e a Maria Lúcia Fatorelli falou antes sobre isso, que nem mais é um regime apenas administrado ou ofertado pela FUNPRESP, porque podem hoje outras instituições financeiras que não são de fundações como a FUNPRESP, fechadas, mas abertas, oferecer e disputar e concorrer com a FUNPRESP a previdência complementar do servidor. Então, deixar só o regime de previdência complementar no serviço público. Então, o PLP 189, ele não pode passar não só pelo que ele representa, mas pelo que ele anuncia, pelo que ele antecipa, que é a extinção do regime próprio de previdência social. Logo, mais do que nunca, como se fez, e a FENAJUF tem atuado muito nisso, conseguiu tanto aprovar algumas pautas, como evitar que outras fossem aprovadas no Congresso, ultimamente dada a mobilização lá dentro. Mais do que nunca, esse PLP 189 tem que passar por um processo de esclarecimento para que ele não passe. E para vocês entenderem daí, depois desses dois pontos da gravidade do PLP, o primeiro, o que ele estabelece, segundo, o que ele antecipa, nós temos um terceiro aspecto que envolve, e isso pode dividir a análise do PLP entre aspectos jurídicos, políticos e de tramitação, né? Então, do ponto de vista dos aspectos, nesse terceiro eixo, dos aspectos de inconstitucionalidade, nós temos um conjunto de inconstitucionalidades no PLP que são perceptíveis, desde erro equívoco de interpretação do que seria a unidade gestora, no momento que ele manda para o INSS, ou seja, ele está usando uma unidade que gere dois tipos, porque a unidade gestora única exigido tem que ser exclusiva para o RPPS, esse única não é única e bipartida entre RPPS e RGPS, que é o que o PLP 189 faz. Então, só nisso há já uma inconstitucionalidade direta a um dos parágrafos incisos do parágrafo do artigo 40 da Constituição, mas ele é absolutamente ineficiente no que propõe. Por quê? Vocês vejam que agora, já em 2022, o INSS ele tem uma carência funcional de 23 mil servidores. Vejam, são 23 mil servidores apenas para repor a força de trabalho perdida na última década. Se ele precisa de 23 mil servidores para repor a força de trabalho da última década, esses 23 mil servidores são para atender 1.800.000 pedidos de benefícios que estão, em termos de maio desse ano, junho desse ano, na fila de espera do INSS, benefícios do regime geral, sem tratar do regime próprio do servidor. Então, o INSS ele não consegue, apesar do esforço enorme que os servidores fazem daquele instituto, que são heróis nisso, porque eles não são prestigiados, eles atuam no momento mais importante da população brasileira e não são prestigiados, com uma carência de 23 mil servidores. Eles precisam disso apenas para analisar adequadamente o que já está na fila de represado no INSS com atraso na análise. Agora, imaginem vocês levar os benefícios do RPPS, unificar tudo dentro do INSS. Eles são treinados para isso, para os benefícios do regime geral. E é importante que só façam isso para que isso funcione. Eles não podem pegar benefício do RPPS. Agora, esse é o quadro, paralelamente a esse é o quadro de carência de servidores do INSS, nós temos uma outra situação que é o contrário do que diz o governo. O governo usa na justificativa do PLP 189 o fato de que só no executivo há 220 unidades responsáveis pela análise de benefício dentro dos vários órgãos que compõem o Poder Executivo, além de estarem também no Judiciário e no Legislativo. Veja, isso não é um problema, isso é uma virtude, isso é um mérito. Isso significa que as 220 unidades que lá estão têm servidores, são setores especializados em analisar regime próprio
de previdência social e benefícios requeridos ao longo das últimas décadas. Eu vou desconstituir unidades especializadas para começar do zero em uma unidade que não é capacitada e não deve ser capacitada para analisar benefícios do regime próprio de previdência social. Então, e aqui entra novamente uma versão da realidade. Na verdade, o que deveria ser usado como uma razão para fortalecer as unidades do regime próprio que analisam pedidos de benefício é usado para dizer que isso tem que ir para um lugar onde a eficiência recomenda o contrário, que fiquem nessas unidades. Fiquem nessas unidades porque elas estão aparelhadas e se constituíram historicamente para fazer isso e são especializadas nisso. Então, esse é um argumento, assim, é uma justificativa que deveria ser anti-justificativa do PLP 189. E dentro dessa realidade que ela implanta, vem outra que, obrigado pela informação aqui do tempo, vou segui-lo religiosamente. Vem outra que nós esquecemos quando pegamos essa mistura de memória, tradição e oralidade novas sobre o que o RPPS e a Seguridade Social como um todo representa, que é o que diz o artigo 185 da redação original da Constituição, que está lá dizendo que a Seguridade Social é dever de todo cidadão, é dever de toda a sociedade, inclusive daqueles que geram empregos, que geram, enfim, todos nós somos responsáveis pela Seguridade Social. Ela não é um instituto jurídico que pode ser colocado dentro do sistema econômico como gerador de superávit ou déficit. Esta variável é completamente irrelevante para discutir Seguridade Social, porque ela surgiu ao longo da história e não por acaso ela ganhou força no período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e logo após a Segunda Guerra Mundial, porque sem Seguridade Social a sociedade entra em colapso. Então não é um presente que se dá no momento em que a previdência é necessária àqueles que se aposentam. Ela é uma garantia de que a partir disso eu mantenho coesão e estabilidade social. Então, esse discurso que inclui a Seguridade Social em superávit ou déficit, e a Previdência em particular, ele é completamente irrelevante para a Previdência Social. E é necessário que se desconstitua esse discurso em cima disso, ainda que a gente saiba que o RPPS, se formos tomar... Vocês sabem que o contribuinte obrigatório do INSS é um fato pouco percebido. Ele é definido como contribuinte obrigatório, na época o funcionário, hoje servidor, desde 1938. Isso é bem observado pela ministra Ellen Grace na ADI 3104, quando ela faz um breve histórico lá, quando da reforma da emenda 41, sobre quando o funcionário passou a ser definido como contribuinte obrigatório, desde 1938. Se você considerar toda a contribuição vertida pelo servidor público ativo e aposentado e pensionista, que depois passou a contribuir, não há como você dizer que o regime próprio é deficitário. Mas, mesmo assim, esse tipo de consideração não cabe dentro da Previdência Social e da Seguridade Social. Então, vejam vocês que nós temos o desafio de lidar com todas essas realidades que, por um lado, recomendam a manutenção do regime próprio dentro das unidades onde ele está distribuído hoje. Isso não significa que não haja uma unidade única de gestão, porque tudo é centralizado no CIPEC. A unidade de gestão é uma coisa. O fato de eu ter setores especializados que processam os benefícios é outra, é completamente diferente. E o fato hoje de eu ter setores especializados que tratam desses benefícios, eles atendem os três elementos digamos assim, de principiológicos que a Constituição estabelece e que são violados no PLP 189, que é a razoabilidade. Se você analisar o cenário disso, não tem razoabilidade nenhuma. A razoabilidade, ela conjuga elementos de meio e fim e finalidade pretendida. Eu não tenho eficiência nessa migração, além de eu antecipar uma extinção do RPPS, o que poderia levar a uma extinção em subsequente. Eu tenho falado isso há muito tempo, e esse risco existe, de se eliminar a paridade, inclusive de aposentados que têm paridade.
E terceiro, o PLP 189 depõe contra a segurança jurídica, porque vejam vocês aqui hoje, nesse dia, tendo que discutir essa matéria, aposentados e pensionistas discutindo essa matéria com medo. Olha a insegurança, aí entra a questão da segurança jurídica, que é uma dimensão substancial de todo Estado democrático de direito. É um dos principais aspectos da Constituição. Tendo que discutir com medo do que vai acontecer no futuro com esta confusão toda criada pelo PLP 189, que sequer resolve, sequer tem conexão com geração de emprego, com melhora na economia. Ou seja, é simplesmente a insegurança e o caos pela insegurança e o caos. Então, o PLP 189 ele não pode passar, eu espero, acho que na CETASP a gente tem um bom lugar para evitar que ele seja aprovado, temos que trabalhar dentro da CETASP para que isso não ocorra e, com isso, evitar, torcer para que haja um refluxo, porque isso é cíclico, que haja um refluxo dessa questão de como se percebe a Previdência, e não vai demorar muito, porque na medida em que a Previdência é atacada, a sociedade cai como um todo, e o refluxo tem que vir, porque senão você não consegue mais manter coesão social. Muito obrigado, eu fico à disposição para perguntas. Perfeito, muito obrigado, doutor Rude. Então, agora nós vamos abrir aqui para algumas intervenções. Nós vamos também assegurar a paridade, o pessoal que quiser fazer aqui as inscrições. A gente vai conseguir trabalhar também com 6 inscrições de 3 minutos. Acho que até a gente está bem no tempo, acho que dá até para ser 8. Então, quem quiser aqui do plenário presencial se inscrever, pode trazer o crachá aqui à mesa. A gente vai... Tá? Nós vamos... lembrando que a gente vai assegurar aqui a paridade de gênero. Se tiver inscrições no virtual, o pessoal pode fazer o registro das inscrições pelo chat, tá? E aí a gente vai buscar alternar, fazer uma alternância tanto de gênero quanto entre o presencial e o online, tá? A nossa... Por enquanto, nós temos 2 inscrições, tá? As inscrições estão abertas. A nossa primeira inscrita é a Maria Helena. Maria Helena, então, você tem a sua proteção. Eu ia ter feito aquela feliz. Aquela é mais adequada. Companheiros, queria salientar de antemão a colocação que a Nelly fez, né, Nelly? Você, de um modo diligente, trouxe essa preocupação que está sendo explanada agora no plenário, que a mesa traz e os palestrantes abordam aqui, né? Você levantou essa preocupação e nós que já temos muito tempo de estrada, doutor Marcelo, vimos a prática que o INSS fez algum tempo atrás de optar, de tirar funcionários da Receita para suprir a tarefa que lhes é destinada, não é? E isso, quando o doutor Ruth coloca essa questão de 220 setores que cuidam dessa parte importante, a tendência é que eles também possam sofrer essa migração que vai trazer dano à carreira dos colegas, né? E dentro o que o doutor Rudy coloca, que chama bastante atenção, de forma irrecorrível, né? É assustador a gente ouvir aqui, né? A gente saiu de casa hoje tão feliz para vir aqui e para se aborrecer. O doutor João Marcelo, um portador de péssimas notícias, não é? Mas fica, doutor Marcelo, desculpe a irreverência, mas fica esse alerta, né, que o senhor chamou a atenção para a gente poder trabalhar na CETASP, não é, Fabiano? Para ver se a gente consegue matar isso no nascedouro, não é, Nelly? Você trouxe a questão que eles estão de cadeira de rodas, eles já estão de maca, eles estão lá
assoberbados, né? O Dr. Ruth coloca em números uma coisa espantosa, né? Isso implica vai resultar na fome, porque esses benefícios represados lá é uma questão uma questão alimentar, de uma coisa, né? É a fome aliada à doença, que tem benefícios na natureza de previdenciária, que são as pensões e tal. Tem as pensões, os benefícios de saúde, não é? Esse aspecto brutal de se tornar irrecorrível, né? O alerta que faz aqui, que a gente possa trabalhar, já entrar firmemente, e já concluindo, Fabiano, que a gente possa atacar lá no Nascedouro. A CETASP já tem o relator, Fabiano. Queria essa informação para que a gente, antes das eleições, a gente tem 10 dias aí, a gente abordar e comprometer o relator com isso, né? Lucena, você conhece os Caminhos das Pedras, não é? Lucena é uma diretora brilhante, né? Que tanto trabalha ali dentro, né? Naquele labirinto de labirintos lá que você também conhece, não é? Para a gente ver se nesses 10 dias a gente avança e se antecipa a isso, Fabiano. Porque é uma preocupação. Eu não sei se eu venho amanhã, porque eu estou muito abatida hoje. Gente, o doutor Marcelo não virá amanhã, podemos vir, então. Obrigado, Maria Helena. Nós vamos, então, fazer uma alternância aqui entre as inscrições do plenário presencial e o online, e aí a Denise está inscrita, então, no plenário online. Denise, então, são 13 minutos, tá? Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que eu concordo com a Madalena. Viu? É um susto. Cada palestra é um susto que a gente toma. E se eu estou dizendo isso, eu que participo, né, minimamente, mas eu participo um pouco, inclusive estou na federação também. Imagine para os nossos queridos colegas aposentados e aposentadas que estão aqui. Mas não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, já dizia minha avó. Só que para mudar isso tem que ser realmente, pessoal, na mobilização. E aí eu sei que vários sindicatos têm núcleos de departamento de aposentados que atuam também nessas demandas, mas eu sugeriria que se fizesse uma atuação mais nacionalizada, porque a gente vê muito as lutas acontecendo aí, e a FENAJUF se debruçando, chamando os sindicatos, e os sindicatos colocam lá aquele aviso genérico, pelo menos é o que a gente vê normalmente, para chamar as pessoas, e aí chamar todo mundo. Mas eu acho que é preciso que a gente chame os aposentados, e aposentadas e pensionistas, alertando, porque não dá para a gente comparar alguém que está no dia a dia do trabalho, que está acompanhando notícias, com uma pessoa que está em casa, já saiu do ambiente, já tem outras atribuições, inclusive ajudar inclusive na criação de netos, que a gente vê muito isso acontecer, e ter outras atividades mais, né? Então é preciso chamar essa pessoa. Dizer, olha, a sua aposentadoria está em risco. Vamos atuar junto para defendê-la? E muitos colegas aposentados, inclusive, têm filhos servidores, têm parentes, amigos servidores, servidoras. Eu acho que é como a Maria Lúcia falou no palestra anterior, é fazer uma luta coletiva de aposentados junto com quem está na ativa. E aí, só que o aposentado precisa de uma atenção especial, um chamado especial, uma lembrança especial do que realmente está em jogo com cada uma das propostas de cada um dos projetos que está aí, onde o governo e esse Congresso que está aí estão passando a boiada. Então, não dá nem para elencar que é principal, porque todas são graves, mas aí a gente vê na federação como é que seria, para que a gente faça realmente um chamado específico. Na verdade, passar para que os sindicatos façam, mas já dá essa linha, um chamado específico para os nossos colegas aposentados. Porque há um risco concreto, gente. Há um risco concreto e ele precisa ser atacado. Nós precisamos realmente resistir ao que está acontecendo. E não vamos resistir só nas ações de redes assim, e de plenário de congresso. O plenário de congresso é importante para a gente ver o que está acontecendo, mas é preciso que a gente vá realmente para a questão específica. Então, para concluir, aí tem várias formas de mobilização que os aposentados podem se inserir, que não seja viajando até Brasília,
mas é preciso mostrar que nós estamos atentos e atentas e somos também um contingente importante do ponto de vista dos votos que eles podem precisar de nós. Saber em quem votar é fundamental, mas é preciso que eles saibam que a gente sabe em quem votar e sabe muito bem atacar quem votar contra nós. Então, um chamado, só essa reflexão de como é importante fazer um chamado especial aos nossos colegas aposentados e aposentadas. Obrigado, Denise. Então, agora o nosso próximo inscrito, alternando aqui plenário, alternando gênero, é o Valdson, do Sindjuf Pará, Amapá. Ou não? Opa, no X. Opa. Ô, gente, o meu abraço aqui, o cumprimento aqui à nossa mesa e o parabéns também para esse evento aqui, nessa nova gestão da FENAJUF. Eu já fui da gestão da FENAJUF por 2 vezes também, Conselho Fiscal, mas assim, gente, eu queria fazer na minha intervenção aqui, uma pergunta para os nossos companheiros aqui, o Marcelo, doutor Marcelo, e o querido doutor Rude, sobre a questão do FUNPRESP, FUNPRESP-JUDE, principalmente. Recentemente, nós tivemos aqui um seminário no meu sindicato com o presidente do FUNPRESP-JUDE, o meu querido companheiro Amarildo Oliveira, e ele também tinha o seguinte, que há uma diferença entre o FUNPRESP-JUDE do FUNPRESP, digamos, do executivo. Eu falava sempre assim da gestão, e vi agora esse perigo, né, de uma unidade gestora única para o RPPS, digamos assim, né, isso, os possíveis prejuízos. Né? E ele disse o seguinte, que no FUNPRESP-JUDE, a gestão dar-se-á somente com pessoas que sejam membros, que sejam inscritas no FUNPRESP-JUDE, para evitar que venha alguém ou alguma unidade, ou uma unidade gestora de fora, e como tem acontecido nos outros fundos de pensão, vide postais do Correio, vide outros fundos de pensão aí, não é isso? Que foram à falência, quase falência. E por quê? Porque políticos aí assumiram a gestão, mas que no FUNPRESP-JUDE não vai ocorrer isso, porque já está consignado, inclusive pelo CNJ, de que a gestão é somente de membros de quem é inscrito no FUNPRESP. Isso até alegrou um pouco a gente. Eu queria perguntar, então, fazer justamente para o doutor Marcelo e o doutor Rude aí, isso aí, há essa diferença entre o FUNPRESP no executivo, que parece que é mais, pode ser um cabide de emprego de políticos aí, não é isso, né? Mal intencionados, mais e um minuto, FUNPRESP, nosso FUNPRESP-JUDE. É isso só, gente. Um abraço a todos aí, tá? Obrigadão. Você fica com ela, se for fazer novas intervenções, você aproveita. Uma lembrança do encontro. Já foram 3, agora nós temos mais 3 inscrições, tá? Pode. Então, a próxima inscrita, as inscrições, então, nós estamos encerrando, tá? Temos inscritas ainda a Zeneide, a Cláudia Sperbi e a Soraya. Então, Zeneide, nossa próxima inscrita. Você tem ainda a proteção? Colegas, eu quero cumprimentar a mesa da minha outra intervenção, eu não cumprimentei. Esse encontro é fantástico, é necessário e tem que ocorrer. Até faço uma sugestão de que esse coletivo, né, de aposentados e pensionistas da FENAJUF esteja sempre ativo, sabe? Não sei como que ele se organiza, se tem um coordenador, enfim, e que ele tenha
uma atividade contínua ao longo do ano. Doutor João Marcelo, doutor Ruth, muito obrigada pelas intervenções. E, olha, gente, já foi-se o tempo em que a imagem dos aposentados e das aposentadas eram aquelas senhorinhas, aqueles senhorinhos que gastavam o seu tempo livre, utilizavam o seu tempo livre para fazer crochê, jardinagem, culinária, jogar damas na praça. Não estamos mais nesse tempo, viu? O tempo é de continuarmos ativos, né? Aposentado não é inativo, nunca foi, e agora menos ainda, né? E pior, com a precarização e com a redução dos nossos proventos, a gente tem visto aposentados já no limite das suas forças tendo que fazer bico, porque não está dando conta de pagar pelos seus remédios ou pela manutenção daquele modo de vida que ele adquiriu ao longo da sua vida laborativa. Então, é muito importante isso. Uma coisa, doutor João Marcelo, que me chamou muita atenção nesse PLP 189, foi o artigo 17, que lá no artigo 17, além de tudo isso que vocês já explanaram muito bem, lá no artigo 17 estão sendo ampliadas as competências do INSS para executar também as dotações orçamentárias relacionadas aos aposentados e pensionistas referentes à assistência à saúde suplementar. Então, assim, eles vão destacar, eles vão separar o recurso de assistência à saúde dos ativos, vão ser tratados lá pelo órgão de origem, que vai ter a autonomia para contratar o plano de saúde, e dos aposentados e pensionistas, quem vai executar essa assistência à saúde suplementar, esse plano de saúde suplementar, vai ser essa entidade gestora, o INSS. Isso significa aquilo que o doutor Rude falou, um atentado à paridade, porque nós temos direito à paridade, não é só dos vencimentos e da remuneração, não, nós temos direito à paridade dos benefícios. E a assistência à saúde é um benefício dos ativos e dos aposentados e pensionistas. O que acontece? Se for aprovado esse projeto de lei, esse artigo 17, da forma como está, os recursos de assistência à saúde para os aposentados e pensionistas, eu peço um pouquinho só de extensão de tempo, só para fazer essa explanação rápida, esses recursos de assistência à saúde para os aposentados e pensionistas vai para o bolão do INSS, somado aos também recursos de assistência à saúde dos outros aposentados, dos outros órgãos do poder do Serviço Público Federal. Então, por exemplo, se a nossa assistência à saúde per capita corresponde a R$ 580 hoje, e se, por exemplo, do Ministério da Agricultura corresponde a R$ 190, quer dizer, o INSS, o próprio INSS, provavelmente não vai achar correto que nós tenhamos uma assistência à saúde de 580 e os aposentados do Ministério da Saúde de 190. Então, vai somar tudo num bolão, dividir por 2, fazer aquela média zona, e a gente, então, enquanto os ativos terão uma assistência à saúde correspondente a R$ 580, nós teremos a nossa assistência à saúde, veja nós, de 230, por exemplo. Sabe? Então, é bom que a gente tenha isso em mente. Outra coisa que está inerente nesse projeto de lei é a separação, a desvinculação dos aposentados dos seus órgãos de origem, sabe? E isso é prejudicial, inclusive, para a luta sindical, porque nós estamos vinculados ao nosso órgão de origem, o nosso sindicato pertence ao nosso órgão de origem. Estando nós desvinculados do órgão de origem, isso é prejudicial para os sindicatos, para a federação também. Então, por isso que eu apelo para que a federação e os sindicatos encampem essa luta, que é uma luta de sobrevivência. Muito obrigada. Obrigado, Zeneide. Muito obrigado. Excelentes pontuações, viu? A próxima inscrita é a Cláudia Sperbi, do Sintrajude. Deixa eu só preparar aqui, peraí. Bom dia a todos.
uma satisfação estar aqui, com alegria que eu cumprimento todo mundo, como fundadora da FENAJUF, né? Uma das fundadoras daqui. É muito bom voltar a essa casa e cumprimento a todos com alegria, mas ao mesmo tempo a tragédia estava anunciada, né, gente? Essa é uma tragédia anunciada, é um modelo que está sendo aplicado aqui exatamente como foi no Chile, e no Chile a gente viu o que aconteceu. Um monte de aposentados se suicidando, porque estão morrendo à míngua. Então, assim, eu não vou repetir o que as pessoas falaram, mas eu acho que é importante, porque a gente, no Núcleo de Aposentados, a gente teve uma discussão sobre essa pauta que a gente teria, e eu vi uma tristeza nos olhos das pessoas, uma fala assim, a gente não, agora, sabe, a gente lutou tanto e não conseguiu. Só que é o seguinte, gente, ou a gente toma conta disso agora, e a gente se une, e a gente nacionaliza essa questão, e a gente vai para a luta, não adianta só ficar no Congresso. Concordo que tem que ir, tem que participar, tem que saber o que está acontecendo, mas a gente tem que chamar os demais colegas aposentados, engajar mais gente nessa luta e não deixar a tragédia acontecer, e a tragédia se consumar. Muita coisa já foi tirada da gente. A gente já está completamente abaixo do que deveria estar. Vamos subir esse sarrafo, vamos levantar e vamos voltar a ter previdência para todos, previdência pública para todos. Nós não podemos sair do regime próprio nosso. A gente não pode deixar isso acontecer. E está nas nossas mãos e está na mão da FENAJUF organizar essa luta, organizar cada local, cada sindicato tem que participar e engajar mais pessoas. Sabe, hoje em dia temos tantos aposentados e aposentados, e todos nós sabemos por onde que nós conseguimos chegar onde a gente chegou com relação ao nosso salário, especialmente nós que estamos onde a gente está. A gente sabe muito bem, quando eu entrei no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o meu salário era muito baixo, muito baixo. Como que foi que nós conseguimos tudo que a gente conseguiu? Foi com PCS1, PCS2, PCS3, foi luta pelos 1198. Tudo que a gente fez foi com base na luta. Então, a gente tem que tomar essa consciência, chamar a atenção dos nossos companheiros e colegas que não estão participando para virem aos núcleos dos aposentados, organizar em cada sindicato os seus núcleos de aposentados, vir a Brasília e se movimentar lá e movimentar cá. Mas fazer movimento e, junto com o pessoal da Ativa, ajudar o pessoal da Ativa, porque o desmonte está acontecendo cá, nos aposentados e lá. O que eles querem é destruir tudo o que é público. E nós temos a nossa missão de fazer, como sempre fizemos quando estávamos na Ativa, a valorização do serviço público e o bom serviço público à população. E nós podemos ajudar nessa luta. É isso. Muito obrigada, companheiros. Obrigado, Cláudia. Perfeita no tempo, hein? Bem na hora que eu ia pedir para concluir. Você que sabe. Gente, boa tarde, bom dia, aliás, né? É que eu não fiz a minha audiodescrição no início, vou fazer agora, para o pessoal que está no virtual também. Meu nome é Soraya, sou loira, tenho olhos azuis, estou vestido um vestido preto, e estou aqui para falar que eu fui contemplada com os colegas, com as falas dos colegas que me antecederam, e quero dar ênfase, maior ênfase, inclusive, que as falas foram feitas, à mobilização. Se nós não nos unirmos e não nos mobilizarmos, nós vamos perder mais direitos, e nós, como já foi dito aqui, somos os últimos da linha. Trabalhamos a vida inteira, contribuímos a vida inteira, e agora, nesse momento, eles querem nos limar. Então, se nós não nos unirmos, nós vamos ser realmente tratorados por esse governo e por qualquer governo que venha, porque todos querem atacar, principalmente, a aposentadoria e os aposentados. Nós nos tornamos um peso para eles, né? Então, não estamos incluídos em nada, praticamente. Tudo que eles querem fazer, até inclusive os aumentos, eles primeiro priorizam, os reajustes priorizam os da Ativa, para depois pensar, vamos ou não incluir o pessoal que está na aposentadoria. Então, incluindo isso. Então, o que ocorre?
eu, como coordenadora da FENAJUF, junto com os colegas coordenadores que estão aqui, a minha proposta é que nós façamos uma caravana, não é caravana? Qual o termo que eu ia usar? Uma brigada de aposentados, logo para assim que passarem as eleições, para que nós façamos trabalho no Congresso e venhamos fazer esse trabalho de disputa, realmente disputa de ideias ali, e mostrar que nós temos direito, que nós vamos lutar pelos nossos direitos. Então, eu acho importante isso, e que junto aos sindicatos, né, que nós, junto aos nossos sindicatos, nós também fortaleçamos os nossos núcleos de aposentados nesse sindicato. E que fiquemos atentos, e que fiquemos atentos aos chamados da FENAJUF e aos chamados do sindicato, porque nós somos aposentados, mas não somos inativos, como foi dito aqui. Então, se nós não lutarmos por nós, por nossos direitos, nós vamos ser tratorados. Então, assim, eu fico apavorada, sinceramente, eu fico apavorada cada vez com cada ataque que vem e vem ataques não só contra nossos direitos, mas contra toda a nossa categoria, né? Então, nós temos que estar ali como segmento também, não só na luta geral, mas nessa nossa luta específica pelo direito à aposentadoria digna, pelo direito à manutenção dos nossos, daquilo tudo que nós conquistamos até hoje. Tá? Então, encerro dessa forma. Obrigado, Soraya. A Soraya foi a nossa última inscrita. Então, agora nós vamos retornar a palavra aí aos nossos palestrantes convidados. A proposta é a gente alternar agora, então, iniciar com o Rude. Seriam até 10 minutos, doutor Rude, mas dá para dar uma tolerância aí de 15, e depois o João Marcelo. Tá? Então, doutor Rude, por favor. Obrigado, Fabiano. 10 minutos mais 15 de tolerância dá 25. Então, dá para abordar tudo aqui, né? Sobre a colocação da FUNPRESP, do JUDE, e a comparação com a FUNPRESP-ESE, assim, hoje, isso a gente teria que projetar para décadas, né? Mas hoje, tanto na FUNPRESP-JUDE como na FUNPRESP-ESE, o quadro diretivo é composto exclusivamente por servidores muito qualificados. Mas, então, as diferenças são no regulamento do plano de benefícios, aprovados pela portaria Previc lá em 2013. No caso do ESE, em 4 de fevereiro de 2013, e no caso da JUDE, em 14 de outubro de 2013. E essas diferenças, elas ocorrem especificamente em relação à pensão, né? A pensão da FUNPRESP-JUDE, porque vocês sabem que Previdência complementar ela não é feita para pensão, né? Eu não sei se muita gente já percebeu isso, mas as previdências complementares, elas dão um retorno somente sobre o capital investido conforme o desempenho desse capital no investimento, nas carteiras lá de investimento que são feitas. E isso depende também do comportamento do mercado financeiro. Então, é um tiro no escuro. Você tem sempre uma simulação que é uma expectativa, não é uma certeza. E dentro da pensão, por exemplo, na FUNPESP-ESE, você tem elementos de redução e até mesmo suspensão da pensão, dependendo da época em que o servidor que deu origem à pensão faleceu. Então, as regras são mais gravosas da manutenção da pensão e dos valores dentro da FUNPRESP-ESE, inclusive com carências, dependendo da carência da união entre o servidor ou a servidora ou a pensionista, o tempo que durou a relação e com que idade houve o falecimento que deu origem à pensão. Então, basicamente, dá para resumir, sem entrar na prolixidade dos planos de benefícios, as diferenças estão centralizadas na questão da pensão. Agora, tem uma coisa que pouca gente percebe, que é preciso dizer sobre FUNPRESP, que vocês vão ver muitos defensores da Previdência Complementar dizendo que já houve tantas reformas no regime próprio
e que poderá, inclusive, ser extinto, e outras reformas podem aumentar a idade e tempo de contribuição, lembrando que tempo de contribuição pode ser alterado por lei complementar, não mais por emenda constitucional, e que lei ordinária pode alterar o cálculo, reduzindo ainda mais os benefícios. Mas acontece que esse tipo de alteração, se não houver mobilização, atinge também a Previdência Complementar. E eu vou citar um exemplo. Na emenda 103, tinha muitas pessoas que aderiram à Previdência Complementar acreditando que iriam se aposentar aos 60 anos de idade, homem, e 55 anos de idade, mulher. Eles foram igualmente submetidos à alteração da emenda 103 e agora tem que chegar aos 65 e 62 com 40 anos de tempo de contribuição. Então, quando eu altero, eu não estou jogando gente além de eu estar na Previdência Complementar enfraquecendo, quanto mais migração eu tenho para a Previdência Complementar, mais eu enfraqueço o regime próprio. A Previdência Complementar como instituto não é um instituto interessante ao servidor aposentado ou que quer se aposentar em condições dignas. Mas o fato é que, independente da posição que eu tenha, mesmo que eu seja um entusiasta, não é o meu caso, mas mesmo que a pessoa seja um entusiasta da Previdência Complementar, ela está igualmente subordinada a essa insegurança jurídica das reformas previdenciárias. Então, não há segurança. Não há segurança tanto no cálculo do benefício, que é uma expectativa, como não há segurança de que uma reforma futura não altere e prolongue o tempo que eu tenho que ficar trabalhando até ter um benefício da Previdência Complementar. Então, aqui eu encerro a parte da FUNPRESP. A Zeneide trouxe considerações muito importantes, e uma delas eu tinha até separado para falar aqui, acho que na hora, para não piorar o que eu tinha para dizer, eu não falei, que diz respeito ao seguinte, o fato do PLP 189, lá no artigo 17, ampliar as competências, inclusive para a saúde suplementar, para administrar esses recursos no INSS, além de causar essa desequiparação com servidores da ativa e que pode se estender para outros tipos de parcelas remuneratórias convertidas em parcelas previdenciárias, no momento em que eu desvinculo o servidor da sua fonte, do seu órgão de origem, como fonte pagadora, e delego integralmente o INSS e o vínculo desse servidor para o INSS, Fabiano e Soraya, eu posso criar, olha o caos que isso vai gerar, eu posso criar uma cisão na representação sindical e a carta sindical não representar mais aposentados e pensionistas. Não representar mais aposentados e pensionistas. Imagine o grau de violação à representação sindical que esses aposentados e pensionistas podem sofrer se isso se aprofundar, porque vai ter, não duvidem que vai ter a advocacia da União em processo judicial e juiz entendendo que agora, como não há mais nenhuma correlação com o órgão de origem, eles não são mais categoria dos sindicatos. Então, também pela sobrevivência da representação sindical, e eles vão ficar num limbo, porque, olha, você dos sindicatos dos previdenciários, eu não sou mais do sindicato, onde eu estou? Né? Então, tudo isso pode acontecer, e a Zeneide trouxe muito bem essa observação quando fez a fala. Eu acho que aqui eu encerro o que era a pergunta mesmo, e deixo ao João Marcelo já agradecendo, Fabiano, Soraya, Finajuf, aposentadas e aposentados aqui conosco, pessoal do suporte, agradeço aí a participação e fico à disposição para, se possível, ter melhores notícias em outros eventos. Obrigado, doutor Rude. Eu esqueci que a gente está lidando com advogado, né? Se a gente não cuidar certinho onde coloca a vírgula, os 10 minutos viram 25, mas ainda assim ele foi muito generoso, né? E não usou todo o tempo aí que ele conquistou o direito aí, né? Mas muito obrigado aí, doutor Rude, pela sua contribuição.